Aqui, um pouco. Eu acho que assim, eu vejo, não é nem A e B, né? Já é natural, né? Quem está acompanhando o piloto, a BBC, tem um consórcio formado por basicamente 16, um pouco mais que 16 bancos. Sempre está aumentando. E a gente fica falando sobre ativos virtuais, como alguma coisa fora da realidade, ou para quem já está no piloto, o que você está negociando dentro do piloto é um título público tokenizado. Basicamente é um título público, aquele mesmo que você eventualmente transaciona por outros modelos. Hoje, dentro do piloto, você já está vendo o que é um ativo tokenizado, né? Esse construído pela Ambima Selic, né, dentro do contexto do piloto, e você tem ali uma questão de moeda, né, que é o próprio real digital que está acontecendo lá dentro. Então, a leitura desses dois assuntos, quando o Bacen traz isso de maneira já no piloto, já declara mais ou menos como que esse assunto vai tratar, né? Junto, né? E a gente olhando agora para a fase 2 do Drex, o que está aberto, né? Quem participou aí do último encontro, ele já está olhando para o mercado e falando assim, ok, a gente trouxe aqui um exemplo claro de o que é uma tokenização, como ela funciona, qual que é a eficiência, como ela interage com a moeda, né, também virtual, ou seja, um ativo tokenizado com a liquidação. E agora, na fase 2, a BBC está liderando o consórcio, existe a possibilidade de outros casos de uso. Então, é natural que comecem a surgir agora na segunda fase. Os consórcios vão poder propor, né? A BBC, como consórcio, também está propondo aí, junto com a BitChain, com os demais participantes do consórcio, casos novos. Então, para quem estava pensando que tokenização é alguma coisa muito ao futuro, né? A gente está falando basicamente agora, Raul, do próximo quarto, né? Também conhecido como daqui a 2 semanas, né? A gente está falando de 1 semana e meia, a gente está entrando no próximo quarto já com o cenário de tokenização. Faz muito sentido ser juntos, vai se discutir, isso já está testado dentro do piloto, né? A questão de moeda, a questão de interação do ativo virtual, o piloto discute agora duas vertentes distintas, né? Ele continua discutindo privacidade, que é um fator muito relevante, mas ele agora olha para novos casos. Então, por exemplo, pode ser que a sua IF, o principal produto, o principal papel, o seu negócio não está tão ligado a títulos públicos. Então, pode ser que agora você tenha a chance de olhar aí para essa conexão entre DREX e tokenização, e pode ser que eventualmente agora nessa nova fase entre, a gente fala sobre as VASPs aqui, a gente sabe que ela está em regulação, então eventualmente o carimbo de eu sou uma VASP ainda não existe, né? Que é um ponto importante da gente ter, mas as empresas que atuam no like, né, ou muito parecido com o que será no futuro, é, já deveriam estar pensando aí nos próximos passos do Drex, né? Porque se você vai testar alguma coisa, esse é o momento. Então a gente tem bastante cenários acontecendo nesse momento. Se você tiver um momento para escolher, você consiga estar num momento como esse, né? Porque você tem um momento na história em que você tem um regulador agora, literalmente, chegando para as instituições financeiras, as que estão aqui via BBC, tem essa oportunidade de se posicionar nisso, mas acho que o que o Ian trouxe é o momento perfeito, porque basicamente a chamada agora da segunda fase do Bacen ok, você tem um caso de uso, me apresenta ele, vamos ver qual que é o caso de uso, vamos ver qual que é a possibilidade de desenvolver o seu caso de uso. Então, a gente já sabe que alguns casos de uso, por exemplo, a tokenização de recebíveis, ela já ocorre em algumas plataformas atuais ou até plataformas públicas, mas a gente tem uma chance aqui muito ímpar de, ok, eu quero fazer isso de uma maneira observada, que o regulador está olhando dentro do contexto de um piloto. Então, são casos de usos como nativos, né, que é o que o Ian está trazendo, né, casos de uso nativos como questão de cotas de fundos, emissões de certificados dos mais diversos possíveis, né, porque às vezes vou pegar um CRI, CRA, hoje se você vai fazer uma emissão de um ativo desse, por exemplo, você precisa chegar num valor muito alto, às vezes, para você fazer uma emissão, né? Imagina que você tem uma plataforma digitalizada, mas e esse é o seu segmento, né? Você poderia trabalhar exatamente esse ativo digital, preferencialmente esse ativo digital, como o Ian bem colocou, né? Propor que ele seja nativo, porque aí você não tem o duplo trabalho, né? Você vai ter ali o máximo a integração com seus sistemas legados, porque isso vai acontecer
anyway, sempre, né? Qualquer que seja o cenário, você vai acabar tendo um pequeno propósito nesse contexto, mas você vai ter a possibilidade de fazer. E aí a gente está falando, Raul, de eventualmente você realmente impactar o cliente final. Você está falando hoje, sei lá, alguém que está no agro, para fazer uma emissão, ele precisa chegar num patamar mínimo por causa do custo da operação. Né? À medida que você leva um caso desse para uma tokenização, mas não é uma tokenização qualquer, não é eu ir lá, que a gente sempre fala em tokenização, e algumas são interessantes, né? Às vezes o cara faz uma tokenização numa blockchain cujo custo da moeda ou do gas ou do equivalente lá é tão alto que aquilo valeu para a apresentação e para sair no jornal, mas não roda na vida real, né? Porque você está sujeito a tanta oscilação. Quando você traz um case desse, uma oportunidade ímpar como essa, para rodar aqui, você está falando, poxa, ok, eu posso agora atender em tickets menores, com a melhor eficiência, com impacto mais efetivo. Uma leitura que está muito claro na minha mente é que a percepção do Drex para o consumidor final vai ser por eficiência no mercado financeiro. Né? Seja através das VASPs, seja através das IFs, ou em papéis híbridos, ou em parcerias, dependendo de como elas se organizarem, né? Os pares aqui, mas tem uma eficiência. Então, você está chegando aqui de um cenário de um produtor médio poderia chegar à possibilidade de fazer uma emissão. Tá? E, poxa, mas é complexo, não dá para fazer. Bom, a gente está rodando títulos públicos há um ano aqui. Já provou que dá para fazer. Né? É algo interessante, algo que tem duplo comando, é um mercado tradicional, é conhecido. A gente sempre acha que o mercado e o nosso token, o que a gente faz é mais complexo, mas quando a gente trabalha com a desmistificação dessa tecnologia, a gente percebe que dá para fazer muita coisa boa. Tá? Então, casos tradicionais do mercado financeiro, né? Eu sempre olho, o Ian trouxe aqui, assim, você tem a possibilidade de pegar o que está sendo feito, fazer de maneira mais eficiente, que já é um fator muito importante para bancos médios, pequenos e médios. Eficiência é o dia a dia, né? É a mola que move aqui a história, além de você dar novas capacidades. Vocês trouxeram o caso de eventualmente fracionar títulos, né? Então eu posso eventualmente fracionar. Hoje, eventualmente, eu não consigo fracionar, por quê? Porque eu tenho questão de custódia, eu tenho questão de posse, propriedade, na hora que paga pode cair em um ponto, eu posso ter questões de risco, né? Porque se caiu em um determinado ponto, essa pessoa que está centralizando passa a ser um ponto de risco para a cadeia como um todo, que numa plataforma isso é resolvido num contrato, tá? Então, e aqui eu tenho uma provocação também, que a gente, indo para a economia tokenizada, a gente tem que colocar as regras do token, tá? Não podemos cometer as falhas que aconteceram aí naquele boom dos NFTs, né? Para quem acompanhou lá, ou para quem decidiu comprar um NFT do macaco, emitia lá um NFT na blockchain, mas as regras não estavam lá, né? Então, não tem nenhuma regra, inclusive, de distribuição de royalties em alguns casos. Então, na hora que paga o royalty, você depende de alguém para receber ou não. Então, você só fez um pseudo blockchain. Aqui a gente está falando de algo profissional, comandado pelo Banco Central, com uma possibilidade ímpar, né? De casos de usos adequados a cada instituição. Acho que a chance é boa essa. E a BBC é um super canal para as instituições levarem seus casos de uso, né, Raul? Vocês estão sempre abertos aí para absorver esse tipo de contexto.